Sim, por favor. Prontinho. Gente, boa noite, agora oficialmente, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu realmente sinto, quando a gente passa mais de uma Boa semana. noite, professor. Boa noite, Célia. Quando a gente passa mais de uma semana sem vir aqui, para mim eu sinto muita saudade aqui, porque é um projeto muito bacana, certo? Então, nós estamos indo para a nossa terceira aula, na verdade, e ainda tem novato entrando. Turminha, o Sonho Impossível, eu sempre digo que eu deixo as inscrições abertas de forma contínua, ok? Porque você pode entrar a qualquer momento e ali começar a participar, começar a ter as primeiras ideias sobre o projeto de pesquisa, certo? Pronto, acho que começou a gravar agora. Ótimo. Então, como eu havia falado, né? Boa noite, quem está entrando aí, gente. Então, eu sempre deixo as inscrições abertas de forma contínua, porque realmente, a qualquer momento, pode entrar um professor e, de repente, ser um grande start na vida dele, uma grande mudança de paradigma, de pensamento, né? Certo? A frequência, eu tento levar relativamente assim, da melhor forma possível, mas o importante é que vocês assinem, tá bom? Para que vocês tenham direito ao certificado de 100 horas. Eu sei que algumas pessoas reclamaram comigo porque o certificado não tinha uma comprovação digital. Eu já passei isso para a universidade, tá certo? E aí eu tentei ao máximo fazer declarações para quem precisava, ok, gente? Então, sempre que tiver um probleminha como esse, vocês podem falar comigo. A Francisca Lidiana levantou a mão. Quer falar, Lidiana? Sim, não, foi sem querer? Tá ótimo, acho que foi sem querer, né? Turma, então, nós vamos para a nossa terceira aula hoje, certo? E a gente já está amadurecendo um pouquinho o nosso projeto de pesquisa. Olha, tem uma coisa que eu sempre falo aqui, desde a primeira aula. Esse projeto ele só inicia quando vocês começam a escrever. Senão vocês vão ficar me ouvindo falar aqui a mesma coisa e vão dizer, eu já sei. Eu ouço de muitas pessoas, até críticas ao projeto, né, e está tudo bem, não tem problema nenhum, que dizem o seguinte, eu já sei o que o professor Daniel Brandão vai falar. Tá bom, mas mais importante do que você saber o que eu vou falar é você escrever, é você colocar a mão na massa, tá bom, gente? Senão vocês não vão conseguir sair do lugar, literalmente. Lá no grupo, o Alexandre, que é o atual bolsista deste projeto de extensão da Universidade Estadual do Ceará, ele colocou os vídeos, então é muito bom vocês assistirem novamente. Ele colocou materiais também, não foi? E colocou os slides. Gente, na última aula, eu deixei como tarefinha também, eu coloquei lá um documento que fala de inícios de frases. Vocês chegaram a ver? Então é só pegar lá, fazer o download, pessoal, e aproveitar. Daniel, mas é legal um documento assim com início de frases. Pessoal, quem está iniciando agora ou voltando aos estudos, literalmente, depois de anos fora da academia, esse documentozinho, esse texto, ele ajuda um pouco, certo? Ele realmente ajuda um pouco. Daniel, então a gente vai sempre usar? Não, pessoal, é basicamente no início. É mais nesse início, só para vocês começarem a andar. E eu coloquei também um modelo de um projeto de pesquisa, tá certo? Para que vocês possam seguir as ideias. Gente, o projeto de pesquisa ele não é engessado, embora ele tenha partes que não são tão flexíveis, né? Certo? Que são necessárias essas partes no projeto. Mas ele também não é engessado. Eu coloco aquele modelo apenas para que vocês iniciem, certinho? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O Bruno Myron falou o seguinte, que perdeu as mensagens. Pronto, eu vou pedir para o Alexandre ou para o pessoal da assessoria colocar de novo, tá bom, Bruno? E até domingo, gente, o Alexandre ele vai colocar o vídeo de hoje, os slides, as tarefas e os materiais que eu vou
trabalhar. Tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa, certo, turma? Mas o ponto central vai ser a justificativa. No entanto, vão ter coisas muito importantes também. Gente, eu sempre faço questão de colocar esse slide, né? Porque aqui vai ter uma comunicação mais rápida comigo, que é pelo meu e-mail institucional, Instagram do projeto. Todo mundo tem que seguir o Instagram do projeto, viu aqui, gente? É a única coisa que eu cobro de vocês. Turma, uma coisa também importante. Vai ter sim, Arileudo. Uma coisa importante, tá? Marque a gente, divulguem o projeto também. O Arileu estava falando que a gente já transcendeu o Nordeste, né? Graças a Deus. Eu acho que esse é literalmente um grande projeto para a gente atingir todas as regiões do Brasil. Eu até brinco com alguns colegas que eu tenho uma frustração, que eu não consigo, gente, alcançar o sul do país. Incrível, né? Eu tenho poucos alunos do sul, mas digamos que é um desafio, né, para a gente. Algumas pessoas falaram o seguinte, eu até recebi uma mensagem esses dias que falava o seguinte: Daniel, eu vejo muita gente de Fortaleza sendo aprovado. Gente, uma observação. Por que muita gente de Fortaleza acaba sendo aprovado aqui pelo projeto? Porque eu sou de Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza, então eu sou mais. Algumas pessoas de Fortaleza me conhecem mais. Então é natural que no projeto tenham mais pessoas de Fortaleza. Então, estatisticamente falando, provavelmente vão ter muitas aprovações em Fortaleza, certo? Mas se vocês olharem o Instagram, vocês vão ver que tem aprovações de diversas partes do país. Turma, vamos continuar aqui. Olha, tem uma coisa muito importante aqui que eu quero falar para vocês. Quem é novato. Bora ver a Valdilene aqui. Daniel, para iniciar o projeto de pesquisa, é necessário iniciarmos a leitura com os autores referentes ao tema que escolhermos? Ou podemos iniciar a partir das nossas ideias e depois vamos integrando os pensamentos dos autores? E qual a quantidade essencial de autores para o projeto de pesquisa? Olha só, rapaz, a Val quer tudo mastigadinho, né, Val? Qual é a sua área de trabalho, Val? Qual é a sua área assim, de conhecimento? Show, Carmosa, seja bem-vinda. Turma, falar uma coisa para vocês. E o que eu vou falar agora vai responder a Valdilene. O projeto de pesquisa, a escrita do projeto de pesquisa, ela não nasce com você sozinho, certo? Não nasce com você sozinho. Eu vou estudar agora para o meu mestrado, para o meu doutorado, vai abrir seleção daqui a alguns meses, e aí eu vou lá e vou passar. Pessoal, esse caminho é muito árduo. É muito árduo. Você deve, aqui é uma revisão que eu estou fazendo, você deve iniciar já fazendo uma pesquisa sobre qual universidade você pretende, tem condições de tentar um mestrado ou um doutorado. Eu quero tentar lá na Unesp. Aí minha pergunta, se você for funcionário público, você vai conseguir afastamento? Se for funcionário de entidades privadas, vai conseguir afastamento? Certo? Então, esses elementos você tem que pensar na hora de encontrar uma universidade. É perto da minha casa. Olha, a gente está tendo uma grande dificuldade, turma, agora, com alguns programas de pós-graduação de pessoas que moram no interior do estado, que ficam colocando diversos, como é que posso falar, diversas barreiras para vir para a capital, às vezes, ter uma aula. Então, escolha muito bem, porque você vai ter problemas no futuro, mesmo você sendo aprovado. Então, escolha uma universidade que tem um programa que seja factível você cursar, certo? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando você pesquisar a universidade, gente, e olha, encontrou a universidade? Eu quero a Universidade Federal de Minas Gerais. É aqui perto da minha casa. Aí eu já sei que tem um programa de pós-graduação em educação. Então, eu vou procurar as linhas de pesquisa. Certo? Ok, Valdilene? Lá nas linhas de pesquisa, eu vou ter que unir duas coisas. A minha formação e algo que eu queira pesquisar dentro da minha formação. Certo? Olha só. Então,
Valdilene, não está nascendo em mim totalmente. Eu tenho que encontrar uma linha de pesquisa, no seu caso, por exemplo, algo que vá trabalhar com formação de professores, alfabetização, certo? E aí, logo em seguida, você vai pesquisa ainda lá no site do programa de pós-graduação. Que grupos de pesquisa fazem parte daquela linha que você escolheu? Quais são os orientadores daquela linha? Aí você vai começando a afunilar mais o que você realmente vai escrever no projeto de pesquisa, porque você vai encontrar um grupo de pesquisa onde você vai entender quais são as teorias que são trabalhadas. Então, quando você me pergunta, Daniel, cadê? Qual a quantidade essencial de autores para o projeto de pesquisa? Não sou eu que vou dizer, ninguém vai falar isso para vocês. Se alguém falar, desculpem a redundância, mas se alguém falar, é uma falácia. É uma falácia, não tem quantidade essencial de autores. É uma quantidade que o seu futuro orientador já pesquisa, já trabalha, ok? Certo? Aí outra pergunta da Valdilene também. Para iniciar o projeto de pesquisa, é necessário iniciarmos a leitura com os autores referentes ao tema que escolhermos? Sim, mas esses autores, você vai lá no grupo de pesquisa entender quais são os autores, o que é que falam as teses, dissertações orientadas pelo seu futuro orientador, os artigos do seu futuro orientador. Eu sempre dou um exemplo de algo que todo mundo gosta de trabalhar, formação de professores. E tem vários teóricos de formação de professores, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Cada teórico tem uma concepção, às vezes, diferente um do outro. E se você puser dois teóricos de concepções distintas no projeto, pode ser que você perca muito ponto por isso, porque o seu orientador, a banca, vai ler seu projeto. E olha, colocou esse teórico aqui da formação de professores, mas não tem nada, não tem nexo com o projeto. Só porque é de formação de professores, entenderam? Então, é na água do grupo de pesquisa que vocês vão entender quais são os autores principais, certo? As leituras que vocês vão fazer. Daniel, não tenho condições de participar do grupo de pesquisa. Mandei um e-mail para o orientador, ele diz, venha participar, é presencial, é segunda-feira à noite, eu não tenho condições, Daniel. Então, você vai indo quando pode, entra lá no Instagram, entra no curricular, você tenta acompanhar, ok? Daniel, é remoto, eu posso participar, então participe. Não perca essa oportunidade, certo, turma? Cosmo, pode falar. Boa noite, professor. É só uma dúvida, diante da sua fala, com relação aos problemas que os programas têm tido com relação a pessoas que são do interior, né, afastado da cidade. Isso interfere, pode interferir na seleção, numa possível aprovação, no momento da seleção, ou não? Não, Cosmo, não é para interferir. Interfere no futuro e é muito ruim para o aluno, porque ele vai ser cobrado. Se você faz, por exemplo, Cosmo, principalmente nos programas acadêmicos, se eu disser, Cosmo, vai lá na universidade amanhã pela manhã, você tem que ter disponibilidade, Cosmo. Aí eu vou e ligo para o Cosmo, ele fala, não, Daniel, eu estou aqui na minha cidade, não vou conseguir ir amanhã. Aí, como assim? Entendeu, Cosmo? E aí tem uma perguntinha, eu também vou falar sobre isso, mas tem uma perguntinha clássica, sendo mestrado acadêmico ou profissional. Você vai ter condições de cursar, sendo lá do interior do Ceará? Essa é uma resposta clássica, gente. Certo? Desculpa, é uma pergunta clássica. Entendeu, Cosmo? Então, não atrapalha, ok? Pelo contrário, a gente fica muito feliz em ver que o nosso programa está alcançando também outros municípios, além da capital. Pessoal, alguma pergunta por enquanto? A Juliane está falando aqui, na UAB da minha cidade vai lançar edital. Cuidado também, eu já falei na outra aula, que não existe nenhum programa de pós-graduação, mestrado ou doutorado 100% online, tá bom, gente? Não existe.
tem uma carga horária presencial, é obrigatório. A Alexandra estava perguntando, onde encontra esses autores? Quando você for investigar o currículo Lattes, quando você for investigar o currículo Lattes do seu futuro orientador. Aí você vai lá, vai pegar os artigos dele, vai investigar a revista, vai ler as referências bibliográficas, vai ver as citações. Essa parte em específico, turminha, na próxima aula eu vou tentar trazer uma informação para vocês só sobre o currículo Lattes. Certinho? Pronto, e aí você investigou, você sabe qual é o grupo de pesquisa, está tentando participar, está sabendo dos autores, das teorias que esse trabalho, aí você vai para onde, turma? Para o edital. Aí sim, você tem plenas condições de uma concorrência leal com outras pessoas, ok? Beleza. Turma, e eu sempre falo uma coisa, menos é mais. Escreva o que for essencial, pegue o que for essencial. A gente já vai desmistificar uma coisa aqui, aí eu vou ficar usando um pouquinho a fala da Valdilene. Valdilene, mais importante do que os teóricos, lá no projeto de pesquisa, e não menos importante, são as teorias, tá bom? São as teorias. Aí sim, aí eu vou vincular os teóricos às teorias, certo? Pronto, turminha. Eu falei para vocês que aqui é um modelo de projeto de pesquisa completo, com os tópicos, vamos supor que cobrasse tudo do projeto de pesquisa, mas, a depender do edital, não vão ter alguns elementos, tá certo? A maior parte dos editais não tem resumo, mas tem introdução. Dentro da introdução tem o quê? Justificativo, delimitação do problema, problemático, pergunta, pesquisa, objetivos. Depois, referencial teórico, metodologia, cronograma e referência bibliográfica. Esse é um esqueleto padrão que tem que estar na cabecinha de vocês. A partir de agora, vocês são também pesquisadores, e o pesquisador, ele sempre traduz uma ideia que ele trabalha por meio desse esqueleto, tá certo? E aí, turma, eu falei também para vocês, isso já foi na última aula, uma organização metodologicamente correta para escrever o projeto. Resumo, se tiver. Aí vem, ó, ponto 1, introdução. 1.1, delimitação do problema. 1.2, justificativo. 1.3, objetivo. Daniel, mas lá no edital só tem delimitação do problema, justificativo, objetivo. Não tem introdução. Pessoal, a gente espera, enquanto banca, que vocês saibam que esses elementos fazem parte da introdução. Ok? Aí vem o ponto 2, fundamentação teórica. Ponto 3, metodologia. Ponto 4, cronograma. 5, referências. Então, se vocês fazem dessa forma aí, ó, com esse modelo, com certeza a banca, mesmo que lá no edital tenha palavras soltas como objetivos, teorias, método, a banca vai entender, nossa, eles colocaram tudo que o edital pedia e dentro de uma organização metodológica correta, certo? Há alguma dúvida por enquanto? A Leiliana está perguntando, no caso de parceria das universidades, o ES com a Prefeitura de Fortaleza, como faço para pesquisar o professor orientador? Olha o edital. Não sei se o edital, às vezes o edital não tem um professor orientador. E no caso das parcerias das universidades com prefeituras, a investigação tem que ser na universidade, no site da universidade. Independentemente se é de prefeitura, se é de estado, de qualquer coisa, não importa. O que importa é a linha de pesquisa e os orientadores, certo? Num programa de pós-graduação, gente, todos os professores daquele programa são aptos a trabalhar com qualquer tipo de parceria, com qualquer tipo de projeto, certo? Dentro da sua linha, claro, né? E aí tem outra coisinha que eu sempre falo, turma, se eu vivencio, eu escrevo, se eu escrevo, eu publico. O que é que significa isso? Qual é o maior laboratório educacional? Onde é que fica o maior laboratório
educacional, gente? Na nossa sala de aula. Quem é gestor? Na nossa escola. Quem trabalha na equipe técnica de secretaria, da secretaria, lá na SME. Então, a gente passa por diversas vivências. E dentro dessas vivências, a gente pode escrever muitas coisas, gente, e publicar para melhorar nosso currículo. Vocês lembram que vocês precisam escrever, né, turma, um capítulo de um e-book até o final do semestre. Nós teremos uma formação também sobre isso, certo? O Jorge está falando, se o programa oferecer aluno especial para cursar uma disciplina de mestrado, de preferência do seu possível orientador, também é bom fazer? Claro que você vai conhecendo seu orientador, né? Esse semestre, eu ofertei, numa disciplina que eu estou ministrando, no doutorado Renoim, eu ofertei diversas vagas para alunos especiais, para eles entenderem, até de mestrado, enfim, para eles entenderem como é a dinâmica, Jorge. Também, eu entendo que para vocês, que ainda estão galgando, é importante estar lá dentro, sentir nossas discussões, entender a pesquisa em andamento ali, certo? Pronto, turma. E na aula passada, eu já falei sobre resumo e falei sobre problemática. Tudo nasce de um problema, mas o que é um problema? É algo ruim? Não, é algo a ser pesquisado, certinho? A problemática, ela se insere onde? Ela se insere, gente, na introdução. Mas hoje eu quero trazer alguns elementos aqui, certo? Algumas características da introdução, ok? Vamos lá, só ver aqui uma coisa. Alguns elementos. Pronto. Pessoal, começou a escrever a introdução, tem que deixar claro, cada parte. Essa parte aqui é a problemática. Então, você tem que escrever a problemática da minha pesquisa, está direcionado para as questões referentes às relações étnico-raciais. Justificativa. A justificativa deste projeto tem que deixar claro. Por que tem que deixar claro, Daniel? Porque quando a gente participa da banca, pessoal, eu sempre dou o exemplo do mestrado em tecnologias educacionais, aqui da UFC, que é o mestrado mais concorrido do país. Os professores da banca, eles pegam, às vezes, 70 projetos para ler. E a gente, quando está lendo um projeto, a gente está com um barema aqui do lado, os critérios para ir dando as pontuações. Então, eu estou lendo o projeto, aí eu encontro justificativa. Tá ótimo, então eu dou a pontuação referente à justificativa. Mas se for um projeto muito prolixo, em que a justificativa está indiretamente, ali está implícita, vocês acham que eu vou ter o trabalho de ir procurar a justificativa, gente? Com 70 projetos para ler, cansado. Nós somos seres humanos também. Não, professor, mas tem que ter excelência. Não. Nesse ponto aí, não tem como a gente ter 100% de excelência. A gente deixa algumas coisas passarem. Por isso que é importante deixar bem claro no texto. Certo? Ok? Alguma dúvida sobre isso, turma? Qual é a pessoa verbal a ser trabalhada no texto? Eu, Daniel Brandão, tenho uma característica. Eu sempre uso a terceira pessoa do singular, e é o que eu falo para os orientandos que estão sob minha supervisão. Tá, Daniel, e aqui? Aqui quem vai falar é a escrita do seu futuro orientador. Você não vai ler um artigo dele ou dela? Então você já dá uma olhada. Daniel, o meu futuro orientador só escreve na primeira pessoa do singular. Então você vai escrever na primeira pessoa do singular. Tem orientadores que já gostam de trabalhar o nós, a terceira pessoa, não, a primeira pessoa, né, do plural. Já não sei se é tão legal usar, porque aqui a gente está num projeto, e o projeto ele é solitário, ele é seu enquanto candidato. Mas o mais importante, gente, é que você não pode ficar mudando os tempos verbais, as pessoas verbais, tá bom? Não pode ficar mudando. Geralmente, quando eu vejo essa mudança no decorrer do projeto, eu já tiro uma pontuação do critério de normas gramaticais.
ok? Certinho? Então, você vai ler vai ler os artigos do seu futuro orientador e vai o quê? Vai entender também esse arranjo da pessoa verbal. Certo? Pronto. Outra coisa, como falar de si? Que lá na justificativa, que a gente já vai comentar, você vai precisar falar de si na justificativa acadêmico-profissional, do porquê de você estar querendo realizar essa pesquisa. Então, você pode simplesmente colocar este candidato. Daniel, e quando eu coloco esta candidata? Algo que eu sempre converso com os professores dos programas, gente, porque assim, não pode identificar de forma alguma o projeto. E aí, às vezes, a gente entra naquele dilema. Nossa, tinham 5 pessoas inscritas. Uma era uma mulher. E se só ela colocar esta candidata, enquanto professora da educação básica, vivenciei problemáticas, será que não vai estar sendo, não estará demonstrando que seria ela mesma? Ela não vai estar se apresentando, e isso daí seria incorrer contra as normas do processo seletivo, gente? E aí, sempre com conversa ou outra com os professores, a gente fala, né, que o ideal é falar, por exemplo, este professor, este candidato, e de preferência colocar candidato, entre parênteses, o A, que pode ser também candidata. Mas isso, gente, eu estou falando assim, o suprassumo do que pode dar errado. É supondo que 5 candidatos, 4 mulheres e o Cosmo, o único homem. Aí o Cosmo coloca este professor. Aí, nossa, ele se identificou, ele vai ser reprovado? Gente, provavelmente não. Mas quanto mais neutro você usar na linguagem, melhor. Porque aí a gente não dá sorte para o azar, entendem? Porque há bancas e mais bancas aí pelo Brasil, né, gente? Então não vou entrar nesse detalhe. Mas é sempre bom falar nessa perspectiva. Este professor, esta professora, certo? Enquanto participante da educação básica, na docência, dá para usar uma linguagem neutra, entenderam? Para que não haja nenhum tipo de reconhecimento. Daniel, figuras, tabelas, quadros, pode ser colocado na introdução, na problemática? Gente, não é bom. Não tem local nenhum que diga que não pode, a não ser algum texto por aí, escrito por alguém, né? Mas não é de bom tom. Daniel, citação direta de mais de 3 linhas. É legal colocar, porque eu já mostro que eu conheço os autores. Não. Citação direta na introdução não é bom. Citação direta é melhor utilizado lá no referencial teórico, ok? De quem eu vou fazer as principais citações? Dos autores que lá no referencial teórico você vai trabalhar, certinho? Porque aqui, turma, esses dias já faz um tempinho, eu lendo uma tese, eu ia participar da banca, e aí a pessoa, o candidato, ele tinha colocado um determinado autor na introdução que ia de encontro com uma ideia oposta ao teórico do referencial, gente. E ele só usou aquela citação, parecia que ele só queria ganhar linhas. A gente percebe quando o candidato quer ganhar só linhas. Aí o Cosmo, ele coloca lá no projeto dele uma citação lá na introdução, Vygotsky, pessoal, e ele não vai trabalhar no referencial teórico. Alguns teóricos são muito importantes para serem resumidos a uma citação na introdução. É capaz de vocês perderem alguma pontuação por isso, certo? Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida? Não? Podem perguntar. Vamos passar. Tá, eu coloquei aqui alguns textos, gente. Eu vou dar uma resumida, mas vocês vão ler, certo? Qual é o maior papel das citações, gente?
não é só chegar e aumentar o texto, ou mostrar que você sabe. Primeiro ponto aqui, bem importante, são as citações, são as citações na introdução, Adriana. Pronto, a Adriana fez uma pergunta aqui. E indireta, pode na introdução? Olha, tem um conjunto de professores que vem de uma academia que pode ter citação indireta na introdução, Adriana. Eu faço parte, eu venho de uma academia que pode ter citação, tá bom? Mas vocês têm que ter cuidado, Rafael, porque pode ser que o seu futuro orientador não goste de citação na introdução. Não trabalhe com citações na introdução. Então, Daniel, isso eu posso saber nos trabalhos deles, né? Desculpa interromper. exatamente, Adriana, exatamente. Certo? Daniel, ele vai me reprovar por isso no projeto? Provavelmente não, Adriana. Mas ele pode lhe dar uma nota melhor se você colocar do jeito que ele já trabalha, porque ele é ser humano. Nós, enquanto seres humanos, nós nos aproximamos mais daquilo que nós acreditamos. Entende? Pode perguntar, Adriana. Aí eu só dei esse exemplo, né? Por exemplo, eu quero um orientador tal, mas a banca que vai analisar é composta de 3 ou 4 professores diferentes, né? Orientadores diferentes. Cada um tem o seu, né? A sua concepção, sei lá, diferente do outro. Aí eu posso Mas, ser Adriana, prejudicada, né? Ou não? não, não. Uhum. Adriana, os três, em geral, participam da mesma linha de pesquisa, Entendi. certo? Os três se conhecem, pode ter certeza, Show. entendeu? Pode ter certeza que os três se conhecem. A gente sabe, os programas, tem poucos professores, os programas de pós-graduação, os professores daquela linha, eles são reduzidos, então nós acabamos nos conhecendo muito mesmo. Às vezes eu tenho colegas que quando eu leio um texto qualquer, que eu não vi o autor, eu digo assim de cara, não, isso aqui foi escrito pela professora tal, que trabalha comigo, não sei aonde. Uhum. E eles geralmente escrevem juntos, né? E também. Isso também, exatamente. Uhum. Certo, entendi. O Obrigada. Edi, nada, o Edi está perguntando, como escolher uma citação aderente que seja confiável? Olha, pessoal, aí eu vou ter que usar o clichê, Edi, que eu sempre falo, você tem que pegar citações de textos que o seu futuro orientador trabalha. Mas, primeira coisa, você tem que citar os textos do seu futuro orientador, os textos dos orientandos dele, certo? Também. Você tem que citar textos de bibliografias locais, nacionais e internacionais. Isso dá um peso. Daniel, tá bom, já sei de tudo isso. De onde tirar esses textos? Nas revistas de Qualis A. Certo, gente? Você vai procurar essas revistas de qualizar. Daniel, eu estou boiando, eu não sei o que é qualis. Qualis é uma qualificação da revista. A gente, no futuro, vai ter uma formação sobre isso. Mas você entendeu, Edi? Você tem que pegar citações de textos, você tem que citar textos que sejam de revistas relevantes. Certo? Alguém quer falar? O Valdiberto? Não? Tá bom, desligar aqui o som dele. Eu consegui responder? Show. Adriana, pode perguntar. Pronto, eu tô fazendo uma pesquisa, eu tô, assim, pesquisando alguns artigos, né? Aí algo que eu achei muito interessante, assim, que tem a ver com o que eu quero, assim, de uma pesquisa lá dos Emirados Árabes, é válido isso ou não, assim? Ah, legal, viu? Muito legal. Claro que é válido. Uhum, e é bem atual também. O que ele fala, o que Hum? ele fala, o que ele fala converge para o que o seu futuro orientador trabalha, Sim. entendeu? Isso você tem que se perguntar. Outra coisa, a revista onde está esse artigo, ela é ela é de qualizar A1, A2, A3 ou A4? Por enquanto, nós ainda estamos utilizando. Você Uhum, entendeu, Adriana? entendi. Porque às Porque, vezes, às vezes acontece de eu pesquisar algo,
não diretamente nos repositórios e tal, e aparece por exemplo, no Google, né? Aí Aham. aparece aquela pesquisa interessante, mas como é que eu sei que é da revista tal, né? Qualizar? Pois é, ó, primeira coisa, não pesquisem no Google, gente. Uhum, Tá bom? Não pesquisem no Google. Isso daí é algo. Quando vocês entrarem no mestrado, no doutorado, vocês vão ter uma outra restrição. Não pesquisem no Google acadêmico, mas eu não vou fazer isso agora com vocês. Pesquisem no Google acadêmico, tá bom, Adriana? entendi. Lá vão ter revistas um pouco melhores. Aí, quando você abrir a revista, quando tiver o nome da revista, você vai pesquisar no Qualis Caps. Leandro, coloca aqui, por favor, o link do Qualis Caps, que você coloca o título da revista, Adriana, ou ISBN, e lá ele vai dizer se é A1, A2, A3 ou A4. Entendi. Porque tem muita revista, Adriana, muita, que não tem qualidade, que os Uhum, textos, às vezes você paga só para colocar o texto lá. Então não tem validade científica, entendeu? entendi. Uhum, Certo? interessante. Uhum, Ótimo. Também vamos ter uma formação sobre isso, viu? Pessoal, então, as citações, elas são importantes porque você demonstra que o seu texto não está embasado apenas em opinião pessoal ou na superficialidade, mas tem uma validade científica, porque a citação, ela apoia, ela sustenta, ela ilustra uma ideia que você está tecendo ali no texto, ok? Além disso, turma, é muito importante a citação, porque quando você coloca, e lá no final vai colocar a sua devida referência bibliográfica, ajuda muito os leitores a mergulharem ainda mais naquela ideia, certo? A citação é importante porque ela também demonstra que você conhece o estado da arte. Ou seja, tudo que já foi pesquisado sobre o assunto. Então, se você colocar citações que divergem a ideia dos autores, nós vamos perceber, enquanto banca. Certinho? Pessoal, olha, enquanto pesquisador, trago comigo um aprendizado que eu aprendi com o meu orientador, né, óbvio, e eu coloquei aqui no quarto tópico. Ciência alguma é construída do nada. Nós sempre construímos as nossas pesquisas em cima dos trabalhos anteriores. E é tão importante fazer esse elo, pessoal, porque a pesquisa é isso. A pesquisa é um arranjo e um rearranjo de ideias que vão se formando principalmente na área da educação, certo? E isso guia o leitor, guia o orientador, guia a sua pesquisa para algo que tem substância teórica, que é muito importante. Daniel, mas a prática não é mais importante do que a teoria? Eu penso que o binômio teoria e prática são imprescindíveis, certo? Vamos lá, Bianca. Quando publicamos artigos para pontuar no mestrado, publicações em revistas menos relevantes fazem a gente perder ponto. Bianca, nunca perder ponto. Mas talvez não ganhe tantos pontos. Ganhe uma quantidade de pontos menor. E eu já vou falar algo para vocês. Tem uma nomenclatura que nós utilizamos, que são as revistas predatórias. O que é revista predatória? É aquela que você manda o seu artigo, que nem você acredita que tem qualidade, tá bom, gente? Isso ocorre muito. Você paga para ser publicado nessa revista, Bianca. Para a gente não tem representatividade, porque uma revista séria, por mais que você pague, porque tem revistas pagas, sim, passa por 3 pareceristas, 3 pesquisadores da área, vai ler e vai dizer, vai trazer comentários, sugestões, e vai dizer se está aprovado ou não, ok? Turma, aí eu já vou falar da minha experiência. Nós não estamos mais aceitando. Nós não estamos mais aceitando, Maíra Nunes, Você vai levar essa bolsa ou não? artigos de revistas predatórias. Os programas não estão mais aceitando nas suas seleções. Ok? Daniel, tem programa que está aceitando. Alguns ainda aceitam, mas nós já estamos meio que com mais de 7 de não aceitar. Está sendo meio que uma regra geral hoje em dia. Professor, já ocorreu de eu fazer uma citação por meio de uns links bibliográficos de pesquisa de autores, porém, quando clico no link, nem abre e se torna inacessível.
a pior coisa que existe, né? Eu falo muito com meus orientandos para terem também esse cuidado, certo? Infelizmente isso ocorre, né? A Cleide está perguntando, tenho dúvidas sobre o estado da arte. O estado da arte é uma revisão sistemática de literatura, uma revisão narrativa, uma revisão integrativa. Como faço para não correr isso? A primeira coisa que você tem que fazer é, lá na referência bibliográfica, sempre tem como você colocar o dia que você acessou. Porque pode ser que esse artigo que você está trazendo, isso ocorre muito com leis, tá bom? Ele saia do ar, saia do sítio eletrônico lá, depois daquele dia, né? Isso ocorre. Por isso que lá nas normas da referência bibliográfica, das referências bibliográficas, segundo a BNT, você tem que colocar a data que você pesquisou, certo? Eu ver aqui. Como eu sei que uma revista é predatória? É fácil, se ela lhe cobrar um valor altíssimo, e em menos de uma semana, menos de um mês, ela publicar seu artigo. Mas se você puser no Google revistas predatórias, já tem diversas listas, tá bom, Bianca? Vamos lá, gente. Pronto. Vamos para a justificativa, que em geral ela vem ali depois da justificativa, ou depois da problemática, dependendo do edital, às vezes pede antes também, mas a justificativa tem uma categoria só ali no projeto de pesquisa. Ela é muito importante. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ver aqui. Vamos supor que a professora Liane, ela sempre trabalhou com alunos, é da língua inglesa, então já tem grande experiência com alunos. Mas talvez ela não tenha tanta experiência com formação de professores, certo? Ela nunca trabalhou na gestão, um exemplo, tá, professora Liane? Eu não sei. Ela nunca trabalhou na gestão, mas sempre trabalhou com aluno. Aí a professora Liane coloca no projeto dela que quer fazer uma pesquisa com gestão. Pessoal, converge para a formação dela, para realizar uma pesquisa com a gestão? Talvez não convirja tanto, certo? Mesmo caso daquele aluno que acabou de sair da graduação. Aí aquele aluno que acabou de sair da graduação, ele quer fazer uma pesquisa com formação de professores. Pergunta, gente, qual de vocês vai querer participar dessa pesquisa com esse aluno? Não converge porque ele ainda não tem amadurecimento na área. Professora Liane ali não teve uma experiência com a gestão. Então, você tem que fazer uma pesquisa, antes de mais nada, coerente com a sua vida profissional e acadêmica também, certo? Além disso, você tem que demonstrar que o que você vai fazer na pesquisa é importante. Realmente é importante para um grupo de pesquisadores, para a comunidade científica. Antes de mais nada, para a comunidade científica. Porque a comunidade científica, a gente vai ser o filtro que vai se transformar em quê? Em algo que vai gerar impacto para a sociedade como um todo. E aí, na justificativa, você vai trazer elementos que respondam a essas perguntas. Por que você escolheu esse tema? Qual é a razão para que, dentro de tantos outros temas, você tenha escolhido ele? E lembrem-se, eu falei muito para vocês, na problemática, que você tem que lapidar o problema de pesquisa. O desenho que você quer pesquisar ali, o fenômeno, ele tem que ser muito lapidado, ele tem que ser muito específico. A sua pesquisa pretende resolver alguma questão mal resolvida dentro do tema? Quais são os benefícios que a sua pesquisa traz ao assunto? Quais são as razões de ordem teórica que explicam a relevância do tema? E de ordem prática também? Daniel, eu tenho aqui a ideia do que eu quero fazer, mas com essas perguntas aí eu não sei responder nenhuma. Calma, isso é amadurecimento. E o amadurecimento, ele vem com as pesquisas que você vai ler. O amadurecimento vem também, sabe com o quê, gente? Com conversas com outras pessoas que trabalhem sobre a mesma temática que você.
E aí a gente pode resumir a justificativa com algo que contemple 5 elementos. Atualidade tem que ser atual. Inovador, que tenha interesse para a comunidade científica, relevância e que traga uma contribuição, certo? Daniel, mais atual, ok. Mas inovador, se eu for para o mestrado, precisa de algo inovador? Gente, a concorrência está tamanha nos programas de mestrado que aquele que traz uma inovação já parte na frente. Lembrando que inovação é diferente de originalidade. Já a originalidade é algo que quem for tentar o doutorado tem que ficar perseguindo todos os dias da sua vida. É essa a originalidade. Certinho? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Podem fazer alguma pergunta, tá? E aí, eu destaco os 3 elementos que vocês devem escrever lá na justificativa e escrever, deixar claro a minha justificativa. A justificativa deste projeto é composta por 3 elementos. A relevância teórica, social e acadêmico-profissional. A teórica, gente, esse estudo contribui para o avanço do conhecimento da área. Você vai demonstrar na justificativa teórica o porquê de os autores acreditarem, escreverem que aquela temática é importante. Então, você vai trazer citações aqui dos autores, do porquê que isso é uma lacuna na literatura existente. Daniel, eu descobri essa lacuna num grupo de pesquisa. Excelente. Eu descobri essa lacuna numa tese que eu estava lendo, e quando eu cheguei lá na conclusão, o autor apresentava diversas lacunas que ele não conseguiu preencher. Olha só, pessoal. Tem a relevância social também, gente. Quais são os benefícios concretos que a pesquisa pode trazer para a comunidade, para a sociedade? Mas uma observação, gente. Comunidade, sociedade também pode ser vista como a escola, como o professor, certo? Que benefício essa relevância social também poderia trazer no formato de uma política pública. Que hoje nós precisamos muito atrelar nossas pesquisas científicas ao fazer pedagógico dos nossos secretários de educação, para que vire uma política pública embasada em algo que foi pesquisado, certo? Então, é essa a relevância social. Para que serve? Para como resultado vai contribuir para a prática pedagógica dos professores, por exemplo, se o seu projeto versar sobre formação. E um ponto muito importante, a relevância acadêmico-profissional. Gente, essa relevância acadêmico-profissional é tão importante que eu vou dar o exemplo da UES. Não sei se alguém aqui tentou o programa da UES. O programa da UES pede, junto com o projeto, que você apresente um documento que fale da sua experiência acadêmico-profissional e que você defenda, apresente no dia da defesa do projeto. Porque é muito importante. Porque é ali onde a gente vai ver um delineamento, tem coerência o que essa pessoa quer trabalhar. Ah, eu sou licenciado, aí eu quero trabalhar com os anos iniciais. A tessitura aí, gente, a convergência, não, porque se eu sou licenciado, o meu foco é o quê? Anos finais e também ensino médio. Entenderam? Então, aqui nessa relevância acadêmico-profissional, você vai dizer, nossa, já outrora já foi um objeto de muita inquietação da minha parte a educação especial na perspectiva inclusiva, desde o período da graduação, uma vez que nenhuma disciplina sequer versava sobre esse assunto. Ao ir para a sala de aula, percebi o quão deficiente era o meu conhecimento sobre a temática. Tendo, portanto, procurado realizar uma especialização em educação inclusiva. Vocês estão entendendo? Já está na cara que a pessoa vai trabalhar sobre o quê no projeto, gente? Hein? Porque está trazendo uma narrativa da sua história acadêmico-profissional que converge para o que ela quer trabalhar no projeto. Certinho? Pessoal, dúvidas nessas 3 partes da justificativa? Quem assistiu, quem participou dessa aula,
não tem justificativa nenhuma para quando enviar o projeto para mim, não ter esses 3 elementos na justificativa. Combinado? Ok? Alguma dúvida? Posso passar? Ok. Cleide, obrigado. Adriana, pode perguntar. Pronto, essas 3 relevâncias, elas devem estar, assim, no texto, fluindo no texto, não deve ser algo que tem que ser mencionado. A relevância teórica é ou vai estar só ali conectado no texto, né? Adriana, deve estar no tópico da justificativa. E eu vou falar uma coisa para você. É importante você citar. Você pode citar, assim, a nomenclatura, tá? Nem que seja no início. Por exemplo, a justificativa deste projeto se concentra em 3 perspectivas: a teórica, a social e a acadêmico-profissional. Entendeu? Você já falou. A teórica, parará, parará, parará. No outro parágrafo, socialmente, este projeto possui relevância porque parará, parará, parará. E no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, não sei, aí você já revela acadêmico profissional. Entendeu? Entendi. Mas tem que deixar claro, certo? Tudo tranquilo, gente? Posso passar? Show. Pessoal, olha só, coloquei aqui um exemplo de um edital. Olha só que interessante. Sabe o que é isso daqui? São os critérios para uma arguição oral de um determinado edital. A. Segurança, clareza, objetividade ao apresentar as questões de pesquisa e os objetivos referentes ao anteprojeto, apresentando alinhamento com a linha de pesquisa pretendida. 3 pontos. Gente, alguns editais vamos chamar de anteprojeto, outros de projeto. É basicamente a mesma coisa. Mas vejam que aqui é um ponto interessante. Alinhamento com a linha de pesquisa pretendida. Daniel, por que você está falando disso agora? Porque esses são os critérios para a arguição oral, certo? Na arguição oral, você tem que defender muito bem que o seu projeto está alinhado com aquela linha de pesquisa. Olha só, o item B, conhecimentos teóricos técnicos sobre o conteúdo do anteprojeto. 3 pontos. Você tem que realmente dominar o conteúdo daquele projeto, tudo que está no projeto. C, capacidade de argumentação a responder às perguntas sobre o seu anteprojeto de forma articulada e concisa. 3 pontos também. E D, característica da apresentação, recurso, organização e sequência da apresentação. 1 ponto. Vamos ver como é que a gente pode sanar esses elementos do edital, gente. Olha só, eu trago aqui algumas orientações. Primeiro, memorize, estude e reflita sobre todos os aspectos do projeto de pesquisa. Tá bom? Eu vou falar hoje sobre a arguição oral, mas, lembrando, quem for passar por uma arguição oral em algum programa, pode nos falar que eu, mesmo assim, eu me reúno com vocês dias antes da prova, tá certo? Mas, gente, vocês têm que ir com um projeto de pesquisa na ponta da língua. Ninguém me deixa mentir, você já passou por isso comigo. Ai, professor, acabei de ser aprovado no projeto. A próxima etapa é a arguição oral. A gente pode se reunir, a primeira coisa que eu digo, olha, a gente pode se reunir daqui 1 semana. Até lá, memorize o seu projeto de pesquisa. Depois, investiga o currículo Lattes dos membros da banca. Geralmente, o currículo Lattes, os membros da banca, eles saem, os nomes saem no site. Uma orientação imprescindível. Quando você estiver com tudo pronto, faça o seguinte, gente, grave uma apresentação no tempo que o edital determinar, porque o edital, ele vai determinar um período que você vai poder apresentar o seu projeto, porque a arguição oral é isso, é a apresentação do projeto. Nada mais além disso. E aí, outro elemento importante, às vezes eu estou super sem tempo, né? E aí, gente, eu fico protelando um pouquinho a reunião com os candidatos, vocês, e eu falo o seguinte, olha, grave logo um vídeo aí seu. Eu até
peço para a pessoa me enviar. Às vezes eu não consigo assistir, mas só em a pessoa ter o cuidado de gravar, gente, pode ser até o áudio só, tentar encaixar naquele tempo, nossa, já é assim, você já parte muito na frente de outros candidatos, certo? Apresente cada parte do projeto com clareza e exatidão de linguagem. A partir de agora, pessoal, a linguagem, ela é clara e ela é acadêmica, ela é científica. Você deve usar na sua linguagem citações indiretas. Daniel, mas se não tiver slide, eu posso ler o projeto? Não, não leia o projeto. A única coisa que você pode ler, se você quiser, são os objetivos. Certos objetivos você pode ler. Daniel, então eu tenho que memorizar algumas citações indiretas? Sim. Daniel, eu sou bichão, eu vou memorizar a citação direta. Não faça isso. Porque se tiver, por exemplo, um Daniel Brandão na banca, eu vou verificar no seu projeto se você falou ipsilíteres o que está no projeto, na citação direta, gente. E aí você pode perder ponto. Sempre é melhor usar a citação indireta de autores que estão no seu projeto. Pessoal, a arguição oral é mostrar que vale a pena investir em você. Adriana, alguns programas permitem. E aí você tem que ler o edital, tá bom? Outros não precisam. A arguição oral é o momento que você consegue mostrar quem você consegue sensibilizar a banca. Às vezes enganar também, né? Infelizmente. Mas vai tentar persuadir. Mostra o quão vale a pena investir em você, gente. Sempre que alguém fizer alguma pergunta, depois de você apresentar, sempre contorne aquela pergunta respondendo, claro, mas também mostrando que vale a pena investir na Adriana, vale a pena investir na Emanuele. Entenderam? Fale, gente, da importância de... Vocês vão dizer também, quando falarem, por exemplo, de referencial teórico, vocês vão falar que haverá um amadurecimento no referencial teórico, porque vocês vão escrever artigos, vão participar de eventos, vão participar do grupo de pesquisa, ok? Comentem também sobre parcerias internacionais. Ai, professor, essa é a maior mentira que eu vou fazer, porque eu sou mãe, sou esposa, tenho 3 filhos, eu não tenho condições de ir para o exterior, mas você vai comentar. Se tiver a oportunidade de uma parceria internacional, de um doutorado, de um mestrado sanduíche, de uma experiência fora, você vai dizer que gostaria muito dessa experiência. E, gente, originalidade em sua pesquisa. O quanto mais inovadora dentro do estabelecido, certo? Pela linha de pesquisa, pelos estudos do seu orientador, quanto mais original, melhor. Mas cuidado. Teve uma antes da minha tese, gente, que eu fiz uma provocação na minha tese sobre um modelo de pesquisa de uma determinada proposta metodológica chamada sequência PEDAT, que nós discutimos no grupo de estudos, né, no grupo de pesquisa do meu orientador na época. E eu ia defender em outubro, e a seleção antes de outubro. Aí teve um candidato que colocou sobre esse modelo de pesquisa que eu estava trabalhando, né? Só que não tinha nenhum lugar escrito. Eu ainda ia defender essa ideia na minha tese. E aí, turma, ele foi reprovado. Ele foi reprovado porque ele forçou a barra, né? Não tinha nada escrito sobre essa originalidade que ele já queria trazer, o pobre coitado, né? Ele teve uma ideia maravilhosa, né? Porque ele participava de lá. Então, ele... Não foi um clone, não, Roberto. Na verdade, ele utilizou a ideia fundamentando no que nós estudávamos, certo? Ele não copiou, não. Ele, inclusive, disse que isso daí era fruto do grupo de pesquisa e tal, mas não estava provado, né? Não estava comprovado isso, então não é legal, certo? Então é uma originalidade dentro do que se é estudado e já está escrito. Algumas perguntas vão ser bem diretas para vocês. Primeira, gente, vocês vão ter condições de cursar o mestrado ou doutorado? Quem for da área pública vai dizer, olha, eu consigo afastamento, se conseguir, né? Porque a Prefeitura de Fortaleza parece que só consegue 100 horas. Quem for da área privada, particular,
vai ter que usar uma narrativa que possa, como é que eu posso falar, gente? Convencer a banca, certo? Mas que vocês também não precisam se preocupar tanto, porque eu dou algumas orientações mais específicas quando vocês estiverem na mentoria comigo, pertinho do projeto, pertinho da seleção, tá? Tem algumas coisas que eu já não gosto de falar no momento gravado, tá bom, gente? Que pode me deixar num ambiente desconfortável com alguns colegas. Mas eu dou orientações preciosíssimas. Não é Elaine, eu acho que a Elaine está aí online. Então, ok? Outra pergunta, gente, que vão lhes fazer na hora da arguição. Se você for aprovada, Michele, você vai autorizar que haja mudanças no seu projeto de pesquisa? Gente, que é um louco que não vai dizer que concorda, gente, pelo amor de Deus. Você concorda e já vai fazer um arranjo. Eu concordo, principalmente porque eu ainda vou passar por um amadurecimento na escrita de artigo, nas orientações com o orientador. Você vai se mostrando. Pessoal, semestre passado, teve uma banca que eu participei, que a pessoa disse um não bem bonito. Eu não sei se essa pessoa achou que era uma pegadinha, que ela me falou assim, não, eu não vou autorizar, porque esses estudos foram realizados com embasamento teórico da linha de pesquisa XYZ. Ai, meu Deus, gente, me acabou aquela resposta ali. Embora eu tenha que ser profissional, né? Então, gente, a Adriana quer concorrer comigo como orientador, e o projeto dela tá bom, mas precisa melhorar. Via de regra, gente, o projeto sofre algumas alterações no decorrer do mestrado e do doutorado. É super normal, certo isso? Ah, Daniel, eu entreguei o projeto, e quando eu estava me preparando para a arguição oral, eu vi um equívoco inabalável, eu não acreditei. Acabou comigo, não acreditei que eu escrevi aquilo. Gente, tem duas opções. Uma, no momento que você estiver apresentando, você já fala desse equívoco, certo? Que isso foi um erro que você cometeu, mas ao estudar o projeto mais a fundo, você já apresenta para eles uma solução, certo? 2, não fala nada e espera que eles lhe perguntem algo, certo? Mas você já deve ter uma resposta bem consolidada. Qual é o que você prefere? Bem, eu não dou minha opinião sobre isso. Pelo menos aqui não. Mas você tem essas duas opções. Certinho, gente? Pessoal, sobre a arguição oral, dúvidas? Lembrem-se, gente, não é para vocês ficarem nervosos. Nós, enquanto banca, queremos o melhor de vocês. Se a Adriana, se a Michele, se a Roberta fazem uma grande apresentação para mim, isso vai ser bom, porque eu vou dar uma nota que ela mereça mesmo. Mas se a pessoa for nervosa, teve um candidato há alguns semestres, gente, que levou vários flashcards do projeto e colocou lá na mesa, né? Aí eu só olhando, meu Deus, ainda vou passar por isso. Eu só me perguntava isso, né? Aí ele apresentou olhando para os flashcards, né? Aí eu fiz uma pergunta, gente. Olha, o seu projeto não tem a técnica de análise de dados. Não tem a técnica de análise de dados. Não, desculpa. No seu projeto, eu gostaria que você me falasse agora sobre a técnica de análise de dados. Eu fiz essa pergunta. Eu já sabia que não tinha, tá, gente? Porque eu li o projeto antes. Aí ele passou uns 5 minutos procurando os cards. E a cada segundo ele ficava mais nervoso. Então, menos é mais, gente. Vão lá para a arguição oral somente com o projeto nas mãos. Isso é somente com os projetos. Vão bem lindos, lindas, maravilhosos, certo? Que isso faz diferença, sim. Claro que faz diferença. Porque, nossa, o Valdiberto aqui, ó, chegou todo arrumado, sério, com a linguagem científica. Entenderam? Então, essas orientações são preciosíssimas. Dúvidas, Viviane?
Romildo, dúvidas? A Bianca está perguntando, precisa levar o projeto impresso? Não precisa, mas é de bom tom, tá certo? O Jorge está falando, já reprovou 2 vezes o mestrado na arguição, não seguiu minhas orientações, né? A Brena, fiz um projeto para o FCS sobre educação inclusiva, sem nenhuma orientação. Agora, ouvindo essa orientação, vi que meu projeto não terá nenhuma chance. Ai, meu Deus, Brena. Mas calma, pelo menos eu estou lhe dando a luz. A Michelle está falando aqui, ó. Eu gostaria de escrever sobre readaptação funcional do professor. Outro assunto sobre o qual eu gostaria de escrever é a cultura indígena de Mangaratiba, cidade linda no Rio de Janeiro, falando sobre a descendência indígena que é grande. Muita gente fala sobre quilombolas, mas sinto falta de trabalhos voltados para a cultura indígena. Hoje, bem escassa. Observação, tá, Michele? Você não pode simplesmente chegar e dizer assim, eu sinto falta de trabalhos. Não, você tem que citar uma revisão sistemática, porque você deve sistematizar a sua fala. Tem muita gente que fala isso, tem poucos trabalhos sobre esse assunto. Eu digo logo, opa, baseado em que você fala isso? Há lei para o ensino de cultura quilombola indígena nas escolas, mas gostaria de acrescentar algo local para isso pesquisar, para acrescentar o que já temos. Excelente, Michele. Você já tem um sujeito, já tem um locus de pesquisa, basta ver um orientador que trabalhe com essa macro teoria, né? Certo? Oi, Adriana, pode perguntar. Professor, vamos supor que eu queira, no meu projeto, desenvolver um aplicativo, né? No projeto, eu tenho que colocar por A mais B como esse aplicativo vai ser desenvolvido, é só mesmo assim, por exemplo, porque se eu for desenvolver um aplicativo, eu vou precisar da IA, eu vou ter que dizer qual é o nome da IA, os procedimentos, ou só, assim, embasamento teórico e como, né, vai ser iniciado esse projeto. Olha, ótima pergunta, viu? Ótima pergunta mesmo. Aí eu vou falar uma coisa para você, Adriana. Geralmente, quem vai tentar tecnologias educacionais, né, tem essa dúvida. Aí eu vou lhe fazer logo uma pergunta. Você vai tentar para a área da computação? Eu vou tentar para o PPGT, UFC, né, TE-UFC, e como eu sei que a concorrência está muito grande, né, assim, esse tipo de, essa parte de tecnologia, né, que tem que ter algo mais concreto, eu acho que tem mais chance, né, isso? Pronto, Adriana. Mas assim, eu vou lhe falar uma coisa, ó. Se eu for para a computação, a gente não quer de você uma técnica, um especialista em computação. Uhum, Então, você não precisa falar com tanta propriedade. uhum, Aí vem o outro lado da moeda. E se a Adriana falasse com propriedade, será que seria melhor? Entendeu, Adriana? uhum, Seria um diferencial? Entende? entendi, Certo? Então, você tem que pensar nisso. Ok? entendi. Pronto. Cadê aqui, rapaz? A Jéssica. Tem alguma dica para a arguição feita pelo MIT? Olha, dona Jéssica, eu não dou dica, eu dou orientações, tá bom? E eu vou falar uma coisa para você. Tem uma observação que eu faria pelo MIT. Muita gente fica nervosa, né? Às vezes, se usar o slide no Meet, ótimo. Se não usar, Daniel, pelo amor de Deus, passar 10 minutos falando. Pessoal, sem demagogia. Se você está no Meet, você pode colocar diversos cartazes depois do notebook, depois do computador, não pode, não? Hein? Eu achei inadmissível uma pessoa participando de uma apresentação pelo Meet e gaguejar ou ficar na dúvida no que falar. Você pode colocar depois do notebook aqui diversas pescas, diversas frases, citações à vontade. Certo, Jéssica? Então, use e abuse da possibilidade de ser pelo Meet. Tá bom? Pode fazer pergunta, Adriana. Baixou? Não, foi eu ia colocar umas palmas aí, eu coloquei errado, desculpa. Vamos lá. O Ilaneide. Sou do interior do Ceará, apaixonado pela educação inclusiva. Mestrado é realmente um sonho. Show. Aldenora, professor, é aconselhável participar primeiro do grupo de estudos do tema que me interessa para posteriormente fazer meu projeto? Aldenora,
é o ideal, mas você pode fazer concomitante, tá bom? Você pode participar do grupo de estudos e, ao mesmo tempo, ir escrevendo o projeto, tá? Com essas orientações que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando. A Brena, caso a ideia da pesquisa seja inovadora, mas não tenha tido um bom embasamento teórico, tem alguma chance? Provavelmente não. Já que pode ter um amadurecimento de escrita após a aprovação do projeto? Não, Brena. Eu não posso investir em você numa ideia que você acredita ser inovadora. Eu preciso de um referencial robusto, porque por mais inovadora que seja, é o referencial teórico que vai me dizer se você tem chances ou não de realizar essa pesquisa, entendeu? O Igor falando, esses slides valem mais do que ouro, com certeza. Eu vi aqui, show. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Turma, eu fecho esses slides, mas não a nossa aula, tá bom? Eu fecho esses slides com essa frase aqui, ó. Sejam os pesquisadores que criam inovações que gostariam que seus filhos usufruíssem, certo? Hoje, como pai, eu vejo que tudo de melhor na sua vida você direciona para os seus filhos, né? Então, se vocês forem pesquisadores que criem inovações que os seus filhos possam usufruir, com certeza vocês estarão no caminho certo. Mas eu tenho que dar a César o que é de César, né? Porque eu só criei uma frase, essa frase aqui, porque eu fiquei sabendo que eu tenho uma aluna aqui, gente, que é professora do meu filho, e para mim isso é muito especial, tá certo? Não vou nem dizer quem é, porque ela pode ficar envergonhada, né? Tá bom? Então eu vou respeitar isso. Pessoal, vamos para a segunda parte? A Roberta está falando aqui, por gentileza, uma aula sobre tipo, vamos ter essa aula, tá bom, Roberta? Vai ter análise de projeto agora, tá bom? Vamos fazer uma análise crítica. Lembrando, gente, é uma análise puramente pedagógica, tá certo? Puramente pedagógica aqui sobre esse projeto. Cadê? Então, não tenho que dizer que está certo, está errado, tá bom? Criticar. A pessoa que enviou esse projeto já é uma pessoa muito corajosa e eu tenho certeza de que vai ter bons frutos. Turminha, vocês estão vendo? Conseguem ver? Pronto, tá aí, ó. Universidade Federal do Ceará. Pessoal, tem que ter esse cabeçalho padrão, tá bom? Tem que ter esse cabeçalho padrão. Ok? Pessoal, deixa eu me responder aqui a Alexandra, que ela fez essa pergunta e eu acho que eu pulei, viu? Estão conseguindo ver, não, ainda? Já está aparecendo, tá? Alexandra, poderia mostrar um exemplo de lacuna no projeto? Alexandra, uma lacuna é qualquer ação que o pesquisador não conseguiu ainda pesquisar. É algo em aberto. É um entrelaçamento entre teorias, por exemplo, certo? Uma lacuna de pesquisa é algo que é passível de ter um desenho metodológico, né? A lacuna de pesquisa, ela se apropria mais na problemática, né? Porque você vai trazer essa problemática e vai comprovar, olha, essa é uma lacuna de pesquisa, de acordo com os estudos dos teóricos X, Y, Z, certo? Ok? Pessoal, então vamos, não sei se eu respondi muito bem, Alexandra, mas aos pouquinhos a gente vai falar mais sobre isso, tá bom, Alexandra? Não se preocupe. Vamos continuar? Olha aqui, olha só o título, gente. O título está bem grande, né? Daniel, vamos ter uma aula sobre o título? Vamos, mas só no final, porque título a gente só escreve no final, né? A efetivação de políticas públicas na educação como ferramenta de apoio no processo de alfabetização, utilizando as tecnologias digitais em escolas públicas da rede municipal de Maracanaú, Ceará. E aí, turma? A lista de presença, né? Leandro, por favor, eu não sei se o Matheus está aqui presente, está na aula, mas peça ao Matheus. Ah, tá aí o Matheus, pronto, obrigado. Ah, o Nonato acabou de colocar a lista de presença, viu, gente? Prontinho, obrigado, gente. Vamos lá, turma, ó. A efetivação de políticas públicas na educação como ferramenta de apoio no processo de alfabetização, utilizando as tecnologias digitais em escolas públicas da rede municipal de Maracanaú.
Pessoal, eu acho que está muito grande, tá bom, esse título? Mas eu já sei que fala de políticas públicas, né? Eu acho que esse, como ferramenta de apoio, eu não sei se é tão bacana. Eu acho que poderia. Sim, Viviane, exatamente. Ó, a Viviane está perguntando: não seria bom um título que delimitasse bem a pesquisa? Sim, sim. Por isso que eu estou tentando lapidar aqui a efetivação de políticas públicas no processo de alfabetização, né? Acho que poderia tirar esse na educação como ferramenta, utilizando as tecnologias digitais em escolas públicas da rede municipal de Maracanaú. Acho que a gente pode lapidar, né? A efetivação de políticas públicas no processo, para o processo de alfabetização, não sei, na perspectiva das tecnologias digitais em escolas públicas. Ah, ó, precisaria. Como é? Eu ainda estou em dúvida qual é o objeto de pesquisa, certo? Eu acho, Matheus, que o objeto da pesquisa é esse fenômeno da efetivação de políticas públicas, entende? Eu acho que é esse fenômeno. E dessas políticas públicas, em particular, as que apoiam o processo de alfabetização por meio das tecnologias digitais nas escolas públicas. Entenderam? Eu acho que o fenômeno que ele quer investigar é essa efetivação. Se são efetivas essas políticas públicas, certo? A Roberta, as interfaces de ferramentas digitais no tocante às políticas públicas. Pronto, aí, Roberta, você já está dando um enfoque às ferramentas digitais. Mas não é isso que ele quer por esse título. Por esse título, o fenômeno apresentado parece que é a efetivação dessas políticas públicas, a validade, né? Vamos dar uma olhadinha. Professor, com licença, Oi. mas não repete duas vezes públicas, efetivação de políticas públicas, aí depois vem no processo de alfabetização, utilizando as tecnologias em escolas. Porque se é uma política pública, não, é porque é escolas públicas, certo? Exatamente. Entendi. Mas foi uma observação boa, porque eu não estava olhando ainda essa tessitura da escrita, sabe, Eliana? Sim, sim, Eu ia olhar depois. Mas já que você falou, a gente poderia trocar a efetivação de políticas educacionais. justamente era, Não, tranquilo, porque aí excelente. já dentro da. Excelente, excelente. Mas vocês estão compreendendo, pessoal, que o fenômeno parece que é essa efetivação, certo? A Viviane, pergunto porque eu geralmente escolho são extensos. Fiz um artigo com 20 palavras no artigo. Não, Viviane, a gente, menos é mais, tá bom? Certo? Então, beleza. Vamos entender um pouquinho agora? Olha só, meu Deus. Ele começa pelo quê, turma? A justificativa. Ele nem sequer coloca, ou ela nem sequer coloca introdução. Introdução. Entenderam? Daniel, tem algum problema. Daniel, mas não tem no edital. Pessoal, colocar introdução é uma escrita metodologicamente correta, tá certo? Metodologicamente correta. Introdução. Faz um parágrafo introdutório somente, aí 1.1, justificativa. Vamos entender a justificativa dele. Analisar. Cadê, meu Deus? Analisar as políticas públicas é uma ferramenta crucial para assegurar o uso correto dos fundos públicos e a eficácia das iniciativas que visam atender às demandas sociais. Senso comum. Então, ok. Em Maracanaú, uma cidade marcada por significativas desigualdades socioeconômicas, cadê a citação por isso? Tem que ter citação, né? É fundamental realizar um diagnóstico aprofundado sobre os resultados efetivos das ações implementadas na comunidade local. Ó, gente, estão vendo? Realizar diagnóstico sobre os resultados efetivos das ações implementadas. Então, realmente, parece-me que é essa a efetivação das políticas. Essa análise possibilita não apenas a identificação dos avanços conseguidos, mas também a evidência das fragilidades e dos pontos que necessitam de ajuste ou novas abordagens. Tá legal. Tá faltando uma citação nessa parte, mas esse momento ele já traria uma justificativa teórica, né, gente? Certo? Matheus, dá uma olhada aí na frequência. Vamos lá para o segundo parágrafo. Ademais,
A inclusão de práticas de avaliação contínua fortalece os princípios de uma gestão mais democrática e transparente, permitindo que as decisões sejam baseadas em dados concretos e em uma análise crítica das situações enfrentadas pela população. Outro ponto importante é que a geração de informações robustas, realmente ele está tentando justificar, gente, mas está faltando ele trazer uma teoria, um teórico, um autor que confirme, corrobore o que ele fala, certo? Olha só esse parágrafo bem aqui para vocês verem, ó. Portanto, esta pesquisa se torna necessária para gerar conhecimentos que orientem a criação de políticas mais eficazes e inclusivas. Ao investigar os resultados das ações públicas, busca-se contribuir com sugestões que reforcem os mecanismos de gestão socialmente responsável e participativa. Pessoal, desnecessário esse parágrafo. Certo? Desnecessário. Eu tiraria esse parágrafo. Sempre, sempre. Justificar é apresentar a relevância teórica, social e acadêmico-profissional. Ele fez um esboço nos primeiros parágrafos de falar da teórica, mas não apresentou os teóricos. E olha só, pessoal, aqui na justificativa, ele coloca esse parágrafo aqui, ó. Assim, o estudo visa fornecer tanto elementos teóricos quanto práticos que ajudem a administração municipal a estabelecer prioridades e desenvolver estratégias que diminuam as desigualdades. Pronto. Para mim, isso se confunde com o objetivo. O estudo visa. Justificativa não é para ter o objetivo ainda, tá certo? Justificativa não é para ter o objetivo, turma. Ok? Aí, nesse outro período, em particular, a educação em Maracanaú enfrenta questões sociais complexas e desigualdades históricas. Tem que trazer uma citação corroborando isso. E aqui tem um período muito quebrado. É fundamental investigar sistematicamente os efeitos das políticas locais. Esse parágrafo tem que ser todo reformulado. Olha só. Aí, bem aqui, turma, ainda na justificativa, ele coloca o objetivo geral. Mas vocês lembram que o objetivo geral é um subtópico da introdução? Certo? Lembrando, o objetivo geral é um subtópico da introdução, ok? Aí vamos supor que aí seria 1.2, objetivo geral. E é simples. Compreender como ocorre o processo de avaliação e implementação de políticas públicas, especificamente Política Nacional da Aprendizagem, no âmbito educacional. Eu acho que está redundante, né? No âmbito educacional, pela Prefeitura de Maracanaú, e os efeitos de tal para a qualidade de vida dos cidadãos. Pessoal, tem muita coisa aí, certo? E os efeitos de tal para a qualidade de vida dos cidadãos, isso não é objetivo. Ninguém no mundo vai conseguir, num projeto de mestrado, aferir os efeitos na qualidade de vida dos cidadãos, tá bom? Certo? Numa população gigantesca que é Maracanaú, principalmente uma população educacional gigante lá, né? Certo? Então, eu tiraria essa parte. Mas vamos entender aqui, compreender como ocorre o processo de avaliação e implementação de políticas públicas. Eu acho que poderia trocar esse processo de avaliação e implementação. Como ocorre o processo, trocar por uma palavra só, tá? De políticas. Vocês lembram, observação, vocês lembram que no título ele citou tecnologias digitais e alfabetização e não citou no objetivo? Tem que trazer essas palavras-chave no objetivo, que também estão no título, tá bom? Então, compreender como ocorre o processo de... Eu acho, e ele trouxe também a efetivação, né? Como ocorre o processo de efetivação das políticas públicas, especificamente a Política Nacional da Aprendizagem, no âmbito da alfabetização, mediado pela tecnologia digital. Entenderam a diferença? Porque tem que fazer um elo com o título, certo? Vou passar aqui. Olha, problematização do tema.
Gente, o objetivo é um dos últimos elementos da introdução. Então, ele não está correto nessa parte. Olha aqui, problematização, turma. Pessoal, ó, eu não vou nem falar nada, não. Mas vocês estão vendo esse primeiro parágrafo sem nenhuma citação. Esse segundo parágrafo apenas com Libânio. E um do Saviano. Pronto. Acabou. Entenderam? Acabou. Não dá para você problematizar sem citar, a não ser que o seu futuro orientador não trabalhe com citações na introdução. Certo? Olha aqui. O objetivo. E aí ele foi e colocou lá na frente os objetivos, teoricamente de forma correta, né? Objetivo: compreender como ocorre o processo de avaliação e implementação de políticas públicas nacional. Eu acho que ele errou aqui, na perspectiva da recuperação da aprendizagem. Já é uma outra política pública, né? No âmbito educacional, pela Prefeitura de Maracanaú, e ele especificou uma escola. Eu acho que teria que remodelar esse objetivo, colocando a efetivação das políticas públicas, ou dessa política pública em particular, da recomposição das aprendizagens, né? Tinha que colocar também processo de alfabetização e tecnologia digital. Ok? E tirar aquele objetivo que está lá na justificativa. Não faz sentido aquele objetivo lá. Eu já falei para vocês que são 3 objetivos, né? Por enquanto ele acertou. Ó. Identificar as principais iniciativas governamentais em andamento na cidade de Maracanaú nos últimos 5 anos. Turma, é um objetivo específico muito pobre quando você quer identificar algo que já aconteceu no sentido de as principais iniciativas. É só você fazer uma pesquisa rápida que você vai identificar. Ah, eu quero entender como é a aula hoje do professor. Pessoal, diversas pessoas já escreveram como é a aula atual, como é que é a aula do professor atual. Então, não precisa fazer uma pesquisa sobre isso, basta ir lá na literatura. Agora, nesse primeiro objetivo específico, a gente vai entender que é um objetivo específico mais exploratório, é a pesquisa bibliográfica. Então, aqui tem que ser algo direcionado para a pesquisa bibliográfica. Entender as políticas públicas nos processos de aprendizagem, no processo da recomposição da aprendizagem, por exemplo, é onde ele vai liberar na dissertação os capítulos teóricos. Olha o segundo objetivo, analisar os efeitos... Professor, só uma dúvida aí, porque quando você fala em recomposição da alfabetização, pelo que a gente estuda em relação a isso, a gente não recompõe nesse período, principalmente primeiro ano. A recomposição, ela já é, a gente consegue ver muito do 3º ao 5º. Não, tranquilo. Aqui eu estou só considerando o que ele colocou. Eu sei, é só para enfatizar, entendeu? Eu acho até que ele está em dúvida qual política ele quer realmente trabalhar. Justamente, trazer um dado estatístico de como a alfabetização ela está relacionada com a tecnologia em Maracanaú, como é a implementação dessas políticas. Isso, e talvez uma política pública específica que trate do processo de alfabetização em Maracanaú. Se for através também do Luz do Saber, que é uma tecnologia que a gente usa no processo de alfabetização. Pode ser também. Pode ser, que faz parte de uma política, né? Política, do pai, que estreitadamente ligado ao pai. Do jeito que está aí, eu acho que ele vai melhorar, tenho certeza. Objetivo específico 2. Analisar os efeitos dos indicadores educacionais na qualidade de atuação profissional docente a partir da formação de professores. Gente, até agora ele não tinha falado nada de formação de professores. Até agora era alfabetização. Então, esse objetivo específico 2 tem que ser todo remodelado. 3. Comparar percepções de professores beneficiados e não beneficiados sobre os resultados e a efetividade das ações governamentais. Tem 2 objetivos aí. Comparar, certo? Os professores e também os resultados e a efetividade das ações governamentais. Tem que lapidar mais, tá bom? Esse 3º objetivo. A gente vai fazer isso com bem calma na próxima aula sobre objetivo, certo?
Daniel, eu vou falar sobre professores. Se você vai falar sobre professores, então a sua narrativa na problemática e na justificativa deve ser alinhada com a ideia de formação de professores, certo? Será, então, que seria uma política pública ligada à formação de professores no processo de alfabetização mediado por tecnologias digitais? Não sei. Está confuso, certo? Pessoal, fundamentação teórica, eu vou falar uma coisa para vocês. Só uma observação. Sempre entre um tópico e um subtópico, é bom ter um parágrafo introdutório, certo? Eu sempre divido a fundamentação teórica por teorias, e nunca por teóricos. Eu vou repetir. Eu sempre divido a fundamentação teórica por teorias, e nunca por teóricos. Vamos ver a primeira teoria? Conceitos e dimensões da avaliação em políticas públicas. Realmente, essa é uma macro teoria. Excelente. Não vou aprofundar aqui, tá, gente? Vou passar, porque essa é a minha primeira leitura crítica com vocês. Vamos ver a segunda teoria? Participação social como elemento estratégico na avaliação. Eu não sei se entraria como uma teoria, participação social como elemento estratégico na avaliação. Certo? Vamos ver se tem alguma outra. Desafios locais, o caso Maracanaú e a necessidade de avaliações integradas. Tecnologias digitais, ok. Olha, o que é que eu pensaria aqui nesse projeto? Eu deixaria tecnologias digitais e eu transformaria esse tópico, desafios locais, participação social e conceitos e dimensões da avaliação em políticas públicas, eu deixaria um tópico só, enxugando mais a escrita. E aí teriam duas teorias. Políticas públicas, desculpa. Tecnologias digitais. Se não quiser uma outra teoria da alfabetização, poderia implementar o processo de alfabetização na política pública, no tópico da política pública. Mas o ideal aí são 3 tópicos: políticas públicas, alfabetização e tecnologia digital, certo? Pessoal, vocês entenderam? É porque às vezes eu tenho um pensamento mais rápido, eu só lembro do dia, eu acho que eu até postei no Instagram, que a orientanda falou que vai combater um sei o quê lá, vai combater o erro. Eu perguntei logo, já está na guerra mesmo aqui? Certo? Show, né? Beleza, vamos lá. Ô, professor, só repete, sempre o senhor divide a fundamentação teórica por teórico e nunca por teoria, assim? É o contrário, sempre por teorias, nunca por teóricos. Obrigada. Vou passar aqui, gente, para metodologia. Procedimentos metodológicos, olha só, ele não divide em nada e já vai para o cronograma. Procedimentos metodológicos, nós vamos ver cada parte, mas já vou falar para vocês. Ele é dividido em técnica de coleta de dados. Não, desculpa, a primeira parte dos procedimentos tecnológicos é a caracterização da pesquisa. Depois, a técnica de coleta de dados e a técnica de análise de dados, que nós vamos ver nas próximas aulas. E não apresentou nenhuma divisão aqui, tá, gente? E o cronograma, olha aqui como o cronograma dele ainda está humilde, ou dela. Pessoal, faça um cronograma bonitinho. Eu vou trazer vários exemplos para vocês. Faça um quadro bonitinho, que dê para a gente ver. Cronograma, o que é mais importante no mestrado? Cronograma é escrita de artigos, cumprimento dos créditos, né, as disciplinas, no mestrado. Qualificação, defesa da qualificação, gente. Pronto. É clean. Menos é mais. Porque eu, enquanto banco, eu quero saber se ele vai escrever artigos, se ele quer cumprir os créditos, se ele vai qualificar e se ele vai defender. Ponto final. Certo? E as referências bibliográficas. Ok? A Viviane está falando, vou demorar um pouquinho para eu pegar o caminho. Obrigado, Viviane, mas eu vou falar uma coisa, tem que acreditar no processo, tá bom? Tem que acreditar no processo, não vão desistir. Escrevam, sentem, abram uma pasta no seu notebook, coloquem os textos, vão pesquisar os seus futuros orientadores,
perturbem. Os orientadores gostam disso, gente. Eles percebem, pelo menos ali, eles percebem o quanto o que eles trabalham, parece que outras pessoas também querem trabalhar. Isso é louvável, né? A Adriana está falando. Cronograma precisa ser aquela tabela ou pode ser assim? Adriana, pode ser assim. Mas o que é que impacta mais no projeto? É aquele quadro ou é dessa forma? Entendeu, Adriana? Ok? Pessoal, mais dúvidas? Já são 8h40. Daniel, eu fiz um esboço do meu projeto de pesquisa. O que é que eu faço? Pode enviar para nós. Ok? Pode enviar para nós. Que ou a gente dá um feedback do que você já fez, ou, se você permitir,